Deus só vai te dar aquilo que não vai te destruir. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer, hein? E se Deus não estivesse te negando nada? E se Ele estivesse apenas te protegendo? Pensa nisso por um momento. Um filho de 10 anos diz para o pai: Ei pai, me dá a chave do carro aí que eu quero sair. O pai ama o filho e sim, quer ver ele feliz. Mas é óbvio que ele não vai entregar a chave. E não porque ele quer frustrar o filho, porque ele entende que esse filho não tem maturidade, não tem habilidade, não tem condições emocionais de dirigir, de sair com o carro por aí. E agora vem uma pergunta que pode mudar a forma como você enxerga a vida. Será que tem algumas coisas que você pede para Deus e que não chegaram ainda, mas por você não estar preparado para recebê-las? Fica até o final desse vídeo porque aqui eu posso explicar muitas coisas do porquê a sua vida ainda está travada e o porquê Deus ainda não te deu aquilo que você pediu. Muita gente acredita que a vida espiritual funciona assim, é só sentar, orar, pedir e que Deus vai realizar o seu pedido. Mas existe algo que pouca gente entende. Agora eu quero que você pense, Deus não entrega somente aquilo que você deseja, Ele entrega aquilo que você tem condições de sustentar. Tem algumas pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam tudo. Conquistaram o sucesso, mas se perderam emocionalmente. Receberam grandes oportunidades e não souberam lidar com elas. Não era a falta de oportunidade, era simplesmente a falta de estrutura, de base para suportar essa bênção. E essa estrutura requer três coisas muito importantes: estrutura física, estrutura emocional e estrutura espiritual. E se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você não perca mais nada aqui nesse canal, porque aqui nós estamos comprometidos em trazer liberdade emocional para você. Mas Ezequiel, o que precisa acontecer antes da minha oração ser atendida? Existe algo muito importante aqui que poucas pessoas entendem. Deus, antes de mudar a sua estrutura externa, Ele precisa que você mude a sua estrutura interna. Imagina uma pessoa que recebe muito dinheiro, mas ainda carrega medo da escassez, medo de perder tudo, dependência emocional da aprovação de outras pessoas, medo da rejeição da família e dos amigos. O que essa pessoa provavelmente vai fazer é o seguinte: sem perceber, ela vai se sabotar, porque crescer exige uma coisa que muita gente ainda não desenvolveu: maturidade emocional para sustentar essa evolução. E muitas vezes essa maturidade emocional ela não aparece porque existem feridas emocionais que não foram resolvidas. Experiências do passado, traumas silenciosos, crenças limitantes que continuam dirigindo as decisões da vida da pessoa. Não porque ela quer isso, mas porque ela nunca foi ensinada a resolver isso. E aqui está o erro que muita gente comete. Muitas pessoas acreditam que só orar vai funcionar. Eu quero que você entenda uma coisa: oração, oração. Ora e age. Orar é essencial, mas caminhar pela direção é mais importante, porque simplesmente orar sem ação, o resultado não vai acontecer. Pensa comigo, você pede para Deus prosperidade, mas não resolve os seus bloqueios emocionais com relação ao dinheiro. Você ora pedindo uma nova fase na vida, mas você continua com os mesmos padrões repetitivos que você vem até então. Como que essa nova realidade vai se sustentar? É por isso que crescimento exige preparação. Curar o que precisa ser curado, fortalecer aquilo que precisa ser fortalecido e desenvolver uma liberdade emocional para viver aquilo que você pediu. E agora eu quero te mostrar o caminho para a transformação. Depois de muitos anos estudando, acompanhando pessoas, vendo o sofrimento delas, mesmo com pessoas orando, jejuando, pedindo para Deus, é por isso que eu criei então o método LED, Liberdade Emocional Definitiva. Porque a grande maioria das vezes o que trava a pessoa não é falta de capacidade, não é falta de esforço e muito menos falta de fé e oração. O que trava a pessoa são os bloqueios emocionais, as travas emocionais que estão ali e a pessoa nem percebe. Feridas antigas, medos isolados, crenças instaladas que você nem percebe. Mas quando isso não é resolvido, a pessoa até tenta avançar, mas ela acaba ficando travada no passado. Por isso que o verdadeiro crescimento envolve três questões:
curar, fortalecer e evoluir emocionalmente, para que quando Deus chegar com a oportunidade, você esteja com base para sustentar essa bênção. Talvez isso que você está ouvindo agora, que você está vendo agora, explique várias coisas do que acontece na sua vida. As oportunidades que passaram e você não aproveitou, alguns sonhos que parecem ainda muito distantes, e por que algumas áreas da sua vida ainda parecem travadas. Não é falta de fé, muito menos de oração, é falta de preparo emocional para sustentar essa fé e o resultado que ela vai te trazer. E a boa notícia que eu quero te trazer é que tudo isso pode ser trabalhado. Muitas pessoas chegam até aqui dizendo, eu já fiz de tudo, mas será que realmente fizeram de tudo? Será que não fizeram mais do mesmo? Mais oração, mais jejum, mais renúncia e nada daquilo que você tanto pediu aconteceu? É que essas pessoas ainda não tiveram o conhecimento certo, o ambiente certo e a orientação certa. Quando esses três elementos se encontram, coisas extraordinárias vão acontecer na vida dessa pessoa. E se foi possível para centenas de pessoas que eu já atendi, por que não seria para você? E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Na descrição desse vídeo aqui tem um link para o nosso WhatsApp. Entre lá, nos chame e agende uma sessão para que você possa se conhecer melhor e entender como o método LED pode te ajudar a romper essas crenças limitantes, criar uma base de sustentação para que tudo aquilo que você pedir em oração tenha um suporte. Talvez o que esteja faltando é liberar uma estrutura para que você receba todas as bênçãos que você está pedindo. E se esse vídeo fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilha com alguém que precisa dessa informação e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala verdadeiramente aquilo que destrava as pessoas para o próximo nível. Fique com Deus e nos vemos no próximo conteúdo. Thank you.